Bom dia, turma. Bom dia, professora. Meu nome é Luiz Henrique e eu fiquei com a prática número 5, o P5, que é a determinação do calor de neutralização, dissolução e diluição. Eu dividi o trabalho no objetivo, introdução, procedimentos, dados obtidos e tratamento de dados. O objetivo da prática é determinar o calor de neutralização em uma reação ácido-base e a dissolução na solubilização de um soluto em água. Então, o calor pode ser definido como a quantidade que se transfere de um corpo a outro como consequência exclusiva de uma diferença de temperatura entre ambos. A fórmula ela está aí embaixo, que é o Q igual ao C vezes a variação de temperatura. E para essa prática a gente utilizou o calorímetro, que é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente e usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocado entre dois corpos de temperaturas diferentes. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, quando dois sistemas eles interagem e trocam energia, um deles ganha e o outro perde a mesma quantidade de energia. Então, essa fórmula está relacionada aí embaixo. Podemos ver quando Q1 é igual a menos Q2, ou então Q1 mais Q2 é igual a zero. Então, é um sistema que está relacionado. É uma engrenagem, um está relacionado ao outro. Então, os dados obtidos. Na parte A do experimento, foram obtidas primeiramente a calibração do calorímetro com a temperatura inicial da água 30 graus Celsius, os CML. Aí a água que estava fervendo, quase fervendo na verdade, estava a 90 graus Celsius e após agitar na proveta, ela ficou com 74 graus. E quando fez a mistura, o T2 ficou 44 graus Celsius de equilíbrio. Na parte B, a temperatura do NH, do NaOH, perdão, e do HCl, ambas estavam a 25 graus, e quando foi feita a mistura, a temperatura de equilíbrio foi para 32 graus Celsius. E na parte C, a temperatura da água estava a 29,5 graus, e após realizar a mistura, a adição do NaNO3, a temperatura de equilíbrio foi para 28,3 graus Celsius. Então, o procedimento ele foi dividido em três partes. A parte A, que foi a calibração do calorímetro. A parte B, para fazer o calor de neutralização de um ácido forte por uma base forte. E a parte C, a determinação do calor integral de dissolução. Então, começando o tratamento de dados, a capacidade calorífica do sistema. Primeiramente, a gente calcula a massa de água utilizada, de água quente utilizada. Fazendo uma mudancinha na fórmula da densidade, a gente tem que a massa é igual a densidade vezes o volume. A gente tem o conhecimento da densidade, que é da temperatura dos 74 graus Celsius, pelos 50 ml da água quente utilizadas, que foi obtido que a massa da água foi 48,55 gramas. Aqui foi feito o cálculo da capacidade calorífica do sistema, que deu pela massa da água quente, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final menos a temperatura quente, que é a variação. Então, ficou que a capacidade calorífica foi de 434,86 calorias por grau Celsius, fazendo todas as substituições. A segunda parte do tratamento de dados foi para fazer o calor de neutralização. Então, para dar início, primeiramente a gente tem que encontrar a quantidade de mols para conseguir substituir na fórmula. Então, a gente tem que 1000 ml está para 1 mol e 50 ml está para X. A gente obtém que a gente utilizou 0,05 mol. E também, convertendo de calorias para joules, a gente obteve esse valor. 1820,671 joules.
Fazendo a fórmula, a gente tem que a variação é menos cal vezes a variação de temperatura sobre N. A gente substitui o 1820 que a gente encontrou anteriormente, vezes 7, que é a variação de temperatura de 32 menos 25, sobre 0,05 mols. A gente obtém que a variação ficou em menos 254,89 kJ por mol. E na última parte do procedimento, que é o do calor integral da dissolução, a gente também precisa encontrar a quantidade de mols. A gente faz a regrinha de 3, pegando a massa molar do NaONO3, que é 85 gramas por mol. E 2,5 gramas, que é o que a gente utilizou no experimento, tem X, que a gente obteve que foi utilizado 0,029 mols. Substituindo também na mesma fórmula, a gente obteve que a variação ficou de 75,34 kJ por mol.